Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de nós nesse momento. Recebam o meu abraço fraterno e agradeço pela atenção de estar nos ouvindo nesse momento. Hoje nós estamos dando continuidade ao trabalho desenvolvido em nossa casa espírita, no trabalho de toda terça-feira, que é o atendimento espiritual. Hoje nós vamos falar sobre o orgulho e a humildade. Esse tema é por demais importante, porque faz parte do nosso cotidiano. Quantas e quantas vezes a gente se depara com situações em que nós próprios nos assustamos com a nossa postura diante do outro. Às vezes, nos achamos melhor do que o nosso irmão e isso é uma presença marcante do orgulho. A gente não se dá conta de que o orgulho é uma chaga para a humanidade. O orgulho tem causado as guerras, as disputas políticas, as disputas de todas as naturezas. A origem está ali. Nesse sentimento que é um grande defeito e que devemos lutar constantemente para vencê-lo. E em contrapartida ao orgulho está a humildade, que nós também, equivocadamente, consideramos que a humildade é a submissão. Aquele coitadinho, aquele pobrezinho, faz tudo o que a gente manda, mas humildade não é isso. Humildade é uma irmã, anda pá a pá com a caridade. E eu vou pedir permissão a vocês para ler um parágrafo desse texto de Lacordaire. Ele diz o seguinte: a humildade é a virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridoso com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos e que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando acima de todos os profetas. Quando nós entendemos que a humildade a caridade anda pá a pá com a humildade, nós nos colocamos na condição do outro. Nós nos colocamos entendendo a dor do outro. O que ele passa, eu posso passar. O que ele sente, eu também sinto. E que se hoje estamos numa sociedade em que nós podemos viver, eu estou nesse momento, nesse patamar, de que maneira? Financeiro, ou em termos de poder, né? Ou de titulação acadêmica, e o outro está lá embaixo. Não é isso que é a humildade, essa pessoa está lá embaixo. Não tem nada a ver. Essa titulação de poder, de títulos acadêmicos e de dinheiro, isso não nos coloca numa posição superior à dos nossos irmãos. Esses valores, né? Esses valores que nós vamos entender assim, quando nós partirmos daqui para o plano espiritual, nada disso será levado. Nada disso vai nos acompanhar. Chegaremos do outro lado como náufragos que perdeu tudo.
Então, durante o nosso afogamento, lá ficou nossos títulos, lá ficou nosso dinheiro, lá ficou nosso poder. E chegamos na pátria espiritual carentes de tudo, desesperados com as nossas perdas. Ao passo que quando eu estou na condição de, no mesmo nível que todos os meus demais irmãos, quando eu estou ali exercendo a caridade, a solidariedade, o amor ao próximo, que, diga-se de passagem, é o segundo mandamento mais importante que Jesus nos ensinou, que é fazer ao próximo aquilo que querias que fizéssemos conosco, não é? É amar o próximo, é isso que temos que fazer. Se eu faço isso, se eu pratico o bem, se eu pratico a caridade, eu estou exercendo ali caridade e humildade, porque me coloco na mesma condição que ele, eu sentindo as mesmas necessidades que ele. Então, esse texto que eu sugiro que quem estiver nos assistindo nesse momento, que possa ler. Ele é um texto grande, mas muito rico, muito profundo, muito atual e que nos puxa para a realidade. Quantas vezes a gente está aqui e viramos para uma outra pessoa, quando ela diz algo que não nos agrada, a gente fala: quem você pensa que é? Ou então, você sabe com quem está falando? Então nós nos colocamos num pedestal superior. Mas devemos lembrar que o orgulho é uma mera ilusão. Nós nos iludimos que somos grandes, que somos poderosos, que somos fortes. E se porventura algum dia viermos a perder, digamos, esses privilégios, vamos acusar Deus de injusto. Por que eu vou perder meu dinheiro? Ou por que eu vou perder o meu poder? Então, Deus será o injusto por me ter tirado aqueles títulos que me sustentavam e que me faziam mostrar melhor do que os meus irmãos. Esse texto de Lacordaire, gente, a gente vai buscar na nossa essência, porque muitas vezes a gente fala isso, muitas vezes a gente está nessa condição de não olhar para o nosso irmão. Se eu não admito os meus erros, eu não erro, eu cometo equívocos, eu não tenho falhas, o outro sim. O outro é quem está lá embaixo, é quem erra, é quem comete falha toda hora, é quem não sabe, como se o saber, ou o saber intelectual, né, fosse a mola de tudo. E nós nos esquecemos do essencial, de que são as virtudes da gente saber que levaremos essas aí para a vida além túmulo. É isso que a gente deve galgar o tempo todo, conquistar virtudes. Nós chegamos aqui na condição de simples e ignorantes, mas não só simples na condição intelectual. A nossa evolução tem que partir principalmente da nossa evolução moral. E para a gente se moralizar a cada dia mais, a gente deve buscar conquistar as virtudes. E dentre essas virtudes, a humildade é uma das principais. Ele fala aqui também, né, que eu já li, mas para que a gente se lembre de Jesus Cristo, que foi Ele que nos salvou. E qual foi a condição que Ele veio? Veio através de quem? De uma mulher humilde, de um homem humilde. Como foi a sua trajetória aqui na Terra? Alguma vez ele ostentou algum poder, a não ser o poder do Pai? Como foi
que ele viveu aqui na terra. Quem eram os seus discípulos? Então, olha o tipo de acompanhantes que ele buscou para estar ao seu lado. E a gente vive hoje em busca de ilusões, em busca de a ilusão do poder, do dinheiro, né, do conhecimento intelectual. E a gente vê hoje as disputas por esses títulos, que na realidade ficam todos aqui. Não me adianta ter um título de doutor, de mestre, ser um PhD nisso ou naquilo, porque o que eu levo é o conhecimento, é aquilo que entrou na minha consciência, no meu coração. Fora isso, nada mais vai. Então, o que eu convido a todos aqui é para essa reflexão. O que estamos aqui? Estamos buscando que tipo de valores para a nossa vida? E evitarmos, às vezes, até a gente falar, poxa, eu estou orgulhoso de fulano, porque não existe orgulho no bom sentido. Orgulho é um defeito. Então, se tivermos de buscar alguma coisa, que seja sentimentos mais nobres. E a humildade é essa que está aqui, que é o que nos propõe o Evangelho nesse momento, é buscar a humildade. Eu agradeço a todos pela atenção e rogo ao Mestre Jesus que nos ilumine e que nos inspire para aprendermos a sermos como Ele, humildes de coração. Muita paz, meus irmãos.